Oi, meu nome é Maísa e bora conversar sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro? Antes de mais nada, primeira vez no canal? Gosta de conversar sobre o mundo literário, sobre leituras futuras, sobre clubes de leitura, unboxings? Venho te fazer um convite, se inscreve no canal. Também peço a gentileza de sempre. Se inscreva, curta, faça comentários, me siga nas outras redes sociais. E agora aquela nova funcionalidade do YouTube de hypar. Então, se você está assistindo pelo celular, logo que você curte, aparece a opção de hypar. É uma ferramenta nova para ajudar aqueles canais que estão em crescimento. Bom, a ideia era conversar sobre essas leituras na sexta-feira da semana passada, então eu sempre tenho soltado vídeos às terças-feiras e às sextas, eventualmente aos sábados. Mas eu não tinha finalizado as leituras, não ia dar tempo de gravar o vídeo, editar e liberar para vocês, então ficou tudo condensado nessa semana. Hoje eu trago as minhas impressões sobre as leituras que eu fiz em janeiro, e na sexta-feira ou no sábado, ainda não decidi qual que é o melhor dia, mas eu venho com a lista de leituras do que eu pretendo ler em fevereiro. Bora conversar sobre esses livros? Fiz a leitura de Tudo ou Nada, da Jennifer Lynn Barnes, publicado pela editora Alt. Esse aqui é o terceiro livro da série Os Naturais. É uma série jovem de suspense e mistério que tem um grupo de adolescentes que têm habilidades muito especiais e que são reunidos porque essas habilidades tornam-os assim imprescindíveis para trabalhar com casos que não foram solucionados pelo FBI. Bom, claro que não dá para falar muito mais porque é o terceiro livro, e o que eu posso dizer é que eu gostei demais do primeiro livro, que é Casos Arquivados. Eu gostei muito do segundo, mas nesse aqui a complexidade ela vai aumentando. E ela já aponta para um desfecho, que é o quarto livro que vai ser lançado agora em fevereiro, que traz um fechamento, que traz um encerramento que é muito maior do que eu esperava quando eu li o primeiro. Ou seja, eu adorei, sigo muito satisfeita com essa leitura e quero sim encerrar a série, ao mesmo tempo assim, querendo que a autora escreva mais, mas eu não sei o que ela pretende para encerrar a história. O fato é que eu quero fazer essa leitura, ainda não tenho o quarto livro, e indico se você gosta de suspense e mistério jovem, lembrando que aqui a gente tem muito gatilho, porque estamos falando de uma série que tem uma pegada ali de Criminal Minds, então alguns deles são perfiladores e tem as suas próprias histórias sombrias. Adorei Tudo ou Nada, também li super rápido, e agora o último, se não me engano, é Conflitos de Sangue. Outra leitura que eu fiz no mês de janeiro foi Hyperion, do Dan Simmons, publicado pela editora Aleph. Esse aqui é o primeiro livro. Eu não entendi bem como funciona. Parece que são 4 livros, mas a gente tem o encerramento no segundo livro, que já está lançado pela Aleph. Então é possível encerrar esse primeiro ciclo da história nesses 2 livros? Parece que sim. Tanto é que eu já coloquei o segundo livro para a meta literária de fevereiro. Bom, aqui nós temos uma ficção científica, e é interessante que eu vi muitas questões envolvendo a forma como as pessoas esperavam dessa história e como elas receberam de fato. Porque aqui nós temos basicamente um grupo de peregrinos que está indo de encontro do Picanço no planeta Hyperion. Então, nesse mundo, nós já expandimos nossas fronteiras, nossa tecnologia, existem viagens muito mais rápidas entre portais, entre os vários planetas habitados. O ser humano atingiu aí um ápice tecnológico e de inteligência artificial muito grande, então algumas coisas são até bem assustadoras. Mas esse grupo de peregrinos, que parece ser o último grupo, está indo atrás do Picanço num planeta que, a princípio, está na iminência de ser atacado, de ser atingido por essa guerra. E eles vão lá atrás dessa entidade que parece, talvez, ter respostas para evitar essa guerra. E a minha impressão é que, às vezes, as pessoas estão pegando a sinopse desse livro e esperando encontrar uma ficção científica frenética. Mas nesse primeiro livro, nós temos, acima de tudo, as pessoas, esses peregrinos, contando as suas histórias. Então, ele é um livro que parece ser lento na atividade fim, que é chegar até o Picanço, mas é porque essas pessoas estão apresentando as suas histórias, e são histórias que têm muita relevância no final das contas. Algumas delas até vão dando ali sinais do que pode vir a acontecer. E são histórias, eu gostei de todas elas.
Eu vi muita gente que não gostou muito dos 2 últimos contos, mas eu achei todos eles muito interessantes e que me trazem aí teorias, porque o encerramento de fato vai ser no segundo livro, e eu tô super curiosa, porque aí sim a gente tem o desenvolvimento dessa premissa, né? Do que vai acontecer, se essa guerra vai acontecer ou não, qual a importância dessa figura desse Picanço, que é uma coisa assim meio mortal, assim, ele parece que ele é feito de peças, de navalhas, é uma coisa, não sei, robótica, uma inteligência artificial. Ele veio do passado, do futuro, quais são as características do lugar que ele tá, porque parece que tem alguma interferência temporal. Bom, acredito que essas respostas todas venham de fato no segundo livro. Dito isso, gostei muito de Hyperion, e se você pretende ler, entenda que é quase como uma coletânea de contos, porque cada história de cada um dos peregrinos, ela demora um tempo para ser apresentada, mas elas têm relevância para essa história, pelo menos acredito que sim. Então tá aí, eu dei 4 estrelas, porque sim, ela às vezes pode se estender demais, mas gostei muito. 4 estrelas é uma nota muito boa, né? Também finalizei O Fim dos Homens, publicado pela editora Verus. Aqui a gente tem uma distopia que ela casa muito com as coisas que vivenciamos recentemente. E é interessante que a autora até faz uma apresentação dizendo que ela finalizou essa história em 2019, então ela começou a escrever em 2018, finalizou em 2019, e quando ela lançou em 2020, aqui no Brasil, na verdade, ela foi lançada em 22, ela bateu assim de uma forma tão assustadora com o que vivenciamos, que foi a pandemia. Então, nessa história, a autora imaginou um vírus, e esse vírus ele acaba atingindo somente os homens. Então, agora eu não me lembro direito a porcentagem, mas cerca de 80, quase 90% dos homens todos morreram. E a gente tem essa sobreposição com o que vivenciamos, porque, por exemplo, quando uma médica recebe um paciente que chega ali com sintomas como se fosse de uma gripe muito forte, de repente a temperatura dele dispara, e apesar de todos os esforços da equipe médica, ele morre muito rapidamente. E aí ela começa a ficar desconfiada, ela começa a lembrar de um caso na semana anterior, e aí ela vê que imediatamente chega um outro caso com o mesmo fim, e ela começa a tentar alertar, fala assim, olha, tem um trem esquisito acontecendo, acredito que seja necessária uma intervenção muito rápida, porque da forma como esses pacientes morreram, vieram a óbito, numa rapidez assim, apesar de todos os esforços da equipe médica, muito rápido, né? Ela acredita que isso pode sugerir uma epidemia, uma pandemia. Claro que ela não é levada a sério, inclusive isso vai chegar na mesa de um homem que fala assim, não, conheci ela na faculdade, uma mulher histérica, tá só querendo gastar os nossos recursos. E evidentemente essa coisa cresce muito rápido, então ela começa ali na Escócia, de repente ela atinge Londres, de repente a gente tem alguns casos porque as pessoas começam a viajar, né? E elas estão levando esse vírus. As mulheres que são assintomáticas, elas se contaminam, elas começam a carregar esse vírus, e evidentemente os homens que adoecem, que acham que estão com uma gripezinha de nada, e elas vão viajando para os seus locais de origem, ou porque estão fazendo negócios, ou porque estão fazendo pesquisa, enfim, e começam a levar isso muito rápido. Os aeroportos até são fechados, mas não com a rapidez necessária. Inclusive, há uma confusão muito grande no aeroporto, porque as pessoas querem ir para casa, elas estão percebendo que tem alguma coisa estranha, querem ficar longe daquilo ali, mas elas já carregam consigo o vírus. Então, o que eu achei incrível, eu até coloquei ele na meta, porque é uma situação que acontece em 2025, e foi curioso porque a autora descreve tudo que acontece antes, durante a pandemia e pós-pandemia. Então ela vai falar da situação de trabalhadores, da falta de trabalhadores, como alguns setores que têm uma prevalência de homens, esses setores vão ficar muito desfalcados, como que, por exemplo, até a questão da saúde, né? Você tem muitos médicos homens e muitas enfermeiras mulheres. Bom, tem um barulho de fundo de chuva, começou a chover agora, mas é o que tem. Então, como que a saúde vai se movimentar, né, em função disso, porque ela vai perder muitos dos médicos, mas tem toda a equipe de enfermagem ali, que tem uma prevalência de mulheres.
enfim, setores da aviação, você tem pilotas, mas a maior parte ainda é de homens. Então, como é que essas coisas vão acontecendo? Como que elas vão entrando em colapso de uma certa maneira e como que as mulheres vão tentando resolver todos esses problemas. E aí tem mães preocupadas com seus maridos e filhos, mães que têm filhas, então ficam numa situação mais suave, de certa maneira, porque fica muito claro logo no início que os homens é que estão morrendo. E aí ela vai falar durante a pandemia como que alguns países vão se reorganizar. Também tem muito da pesquisa, descobrir qual que é a fonte desse vírus, o sequenciamento, o desenvolvimento de vacina, a distribuição dessa vacina. Durante a pandemia, quando as vacinas chegaram, depois de muito tempo quando elas chegaram, a gente sabe que houve um preço por elas. Mas no livro há uma discussão mais intensa, porque a pessoa que primeiro descobre a vacina, a pesquisadora, ela de cara ela fala assim, olha, vou cobrar. E tem muita gente no mundo inteiro que fica, né, assim, como assim você vai cobrar por isso? Porque é uma questão de sobrevivência, a gente precisa dessa vacina. E isso não teve muito, né, a gente não discutiu, ele só teve um preço, foi lá e pagou, porque ela era necessária de fato. E tem o pós também, né? Então, como que a sociedade se organizou depois dessa diminuição absurda da quantidade dos homens. Então, os homens que sobraram. E aí, gente, é muito interessante. Eu sei que pode soar como spoiler, mas é uma situação que a gente vivencia tanto, que foi tão interessante ver isso a partir da perspectiva masculina, porque em dado momento, um dos homens, dos poucos sobreviventes, ele vai criar um grupo de apoio para os homens, porque ele fala que toda vez que ele sai, que ele está num shopping, ele sente que todos os olhares das mulheres que estão em volta estão sobre ele. Então, como que ele começa a ser abordado e como é que ele fica completamente se sentindo inadequado, né, se sentindo pressionado, porque ele está numa sociedade em que as mulheres estão quase que o coagindo para entrar no relacionamento, para se encontrarem, enfim. Ele vai falando o tanto que ele se sente acuado nessa nova sociedade e, putz, quem é mulher sabe que a gente vivencia isso o tempo inteiro, ainda que não sejamos minoria. Então, acho que vale relatar essa passagem específica. Bom, é uma história que tem diversos pontos de vista, a gente vai acompanhar, às vezes eu ficava perdida de quem que ela estava falando, mas depois a gente vai se enquadrando. E, enfim, eu gostei muito, gostei demais, eu recomendo. Claro que é uma situação que tem muitos gatilhos, principalmente para quem perdeu pessoas queridas durante a pandemia. Eu imagino que isso ainda esteja doendo, é uma dor muito recente. Ainda assim, eu acho que vale a pena dar uma chance, porque ela vai retratar esse momento que nós passamos e ele ainda está muito fresco na nossa memória. E acho que a autora fez um trabalho muito interessante em descrever o antes, o durante e o depois. Muito bacana, recomendo O Fim dos Homens, mais uma leitura de janeiro. Aí um romance, mais uma comédia romântica. Gente, me diverti tanto com esse livro. Amor em Jogo, da Helena Armas, publicado pela Arqueiro. Inclusive tá saindo um lançamento que tem personagens que apareceram aqui e por conta disso fiquei super curiosa. Esse é um lançamento do ano passado, mas ele saiu já tem um tempo. E aqui nós temos uma personagem, a protagonista, cujo pai é um CEO aí importantíssimo e entre outras empresas ele tem um time de futebol. E ela acaba se envolvendo num escândalo e por conta disso o pai dela vai colocá-la para escanteio, porque ele fala que precisa, né, resolver todos os problemas em função desse escândalo no qual ela se envolve. Então ele manda a filha para cuidar de um time de meninas bem assim longe, distante de onde eles estão. E quando ela chega lá, ela primeiro fica assustada porque ela encontra uma situação em que ela vê que é um grupo de futebol de meninas e uma delas, por exemplo, quer jogar de tutu porque ela também faz balé. São meninas gracinhas demais, mas que estão muito perdidas ali, preocupadas com o treinador, porque elas têm um treinador e quando a Adalyn percebe esse treinador, ela sabe que ela o conhece, porque ele é um goleiro muito famoso que de repente se retirou da vida esportiva, sem dar muitos detalhes do que aconteceu, e ele tá ali. E os dois trocam farpas assim o tempo inteiro, e os dois têm preconceito em relação a um ao outro, porque
Ela tá chegando num lugar que é um grande interior de terninhos, saltos altos, chega ali querendo comandar esse time, né? Então ela chega ali para comandar isso rápido, porque ela quer que a imagem dela melhore bem rapidamente para ela voltar, porque ela acredita que vai assumir o time do pai. E ele, esse cara que se retirou, né? Um cara durão, meio mal-humorado, que parece que não tá muito feliz no papel de treinador das meninas, então os dois têm essas péssimas primeiras e segundas impressões um do outro, mas claro, os dois vão acabar se relacionando. Me diverti demais, demais, né? A gente tem gatos, bodes, situações super engraçadas. E como eu disse, aqui a gente tem uma personagem coadjuvante que vai ser protagonista do livro que está sendo lançado agora no mês de fevereiro. Tô super curiosa para ler porque eu gostei demais. É uma personagem assim, gracinha, e que teve uma série de azares, assim, relacionamentos amorosos, e que talvez finalmente encontre seu par perfeito. Mas é isso, amor em jogo, comédia romântica, pra quem gosta das histórias da Helena Armas, eu me divirto muito. Agora uma fantasia, uma continuação, Bruxo do Vento, da Suzane Denard, publicado pela Astral Cultural. Ele é a continuação de Bruxa da Verdade. Eu fiz a leitura de Bruxa da Verdade no final de 2023. Bruxo do Vento foi lançado no final de 2024, mas eu só consegui fazer a leitura mesmo em janeiro. Eu tinha começado a ler esse livro no ano passado, mas eu vi que ele era um livro denso, então eu resolvi deixar para um momento mais tranquilo. De fato, ele é uma fantasia que demanda de mais atenção, talvez. Primeiro porque eu já tinha lido Bruxa da Verdade há algum tempo, então eu demorei a voltar para esse mundo. E mesmo tendo gostado muito de Bruxa da Verdade, porque é um mundo de bruxas que elas têm poderes muito diferentes e reinos que estão ali no momento de paz, mas que um tratado de paz está chegando ao fim. E cada um desses reinos tem os seus propósitos. Aquele que acredita que é o mais forte, então quer dominar todos os outros. Aquele que passou por um momento assim de muitas perdas, então está tentando ainda se reerguer. E esses bruxos estão nesse momento de vai renovar ou não esse tratado de paz. No livro passado a gente conheceu duas bruxas, uma delas a Bruxa da Verdade, que tem um poder que é cobiçado por todo mundo, porque ela consegue saber se a pessoa está falando a verdade ou não. E ela vai se envolver aí numa fuga enorme e vai acabar topando com o Bruxo do Vento. Então essa história é focada nele, mas de novo a gente tem vários pontos de vista, porque a história simplesmente continua. A gente também vai voltar para a nossa Bruxa da Verdade e acompanhando todo o desenrolar da história. É uma história com muita política, muitas movimentações. Todos os 4 bruxos principais continuam aparecendo aqui e cada um deles tem a sua história, os seus objetivos, o seu caminho. Aqui especificamente o bruxo Merrick, que é o Bruxo do Vento. Gente, eu fiquei assim impressionada com o caminho dele, sabe? É um dos mais dolorosos, eu acho. E olha que ele apareceu lá como um príncipe bonito, um príncipe que parece simplesmente encantador aos olhos de todos. Mas, bom, há um acontecimento no final de Bruxa da Verdade, a gente tem aqui as consequências, né? Claro, sempre não dá pra falar, mas eu fiquei encantada pela história dele. Ele tem um caminho assim, mas todos os caminhos de todos os bruxos aqui é interessante. Então tá aí, eu só senti falta de um mapa, eu preciso de mapas. A gente tem uma história que se movimenta por diversos lugares, então espero que a Astral Cultural coloque o mapa no 3º livro, porque ele é essencial para a gente entender essa movimentação. Então tá aí, outra leitura do mês de janeiro. Agora uma leitura que eu sei que também é controversa, tem gente que não curtiu e eu sinceramente gostei bastante. O Ministério do Tempo, ele ganhou como a melhor ficção científica do ano passado lá no Goodreads Choice Awards. E talvez, de novo, as expectativas em relação a nomear esse livro como ficção científica tenham atrapalhado o recebimento dele. Porque pra mim ele definitivamente não é um livro de ficção científica, é um livro de romance que tem ficção científica, que tem suspense e mistério. Então, acima de tudo, a gente tem romance. Nessa história, nós temos um Ministério do Tempo em Londres que tem um portal do tempo e eles criam, então, ali dentro desse Ministério do Tempo,
um grupo que são chamados de pontes, que são pessoas treinadas, né, evidentemente, cada uma delas com sua formação, com sua história, mas eles vão receber um grupo específico de expatriados do tempo. Então são pessoas que no seu tempo acabaram chegando no momento em que elas iam morrer, então elas eram retiradas dali e elas passariam por um momento de ambientação. Então cada uma das pontes recebeu pessoas as mais diversas. A gente tem personagens assim que vieram do século XVI, do século XVII, XVIII, XIX, basicamente, em momentos diferentes da história. Bom, enfim, especificamente o livro vai tratar de uma ponte e do seu expatriado. Essa ponte especificamente, ela inclusive é pouco nomeada, ela quase não é nomeada, e a gente vai entender ao final o motivo disso. Ela vai receber especificamente o comandante Gory, que participou da expedição Franklin, que foram 2 navios que foram até o Ártico e enfrentaram ali uma condição extrema, inclusive, se não me engano, todos eles morreram. Essa expedição aconteceu em 1845 e em 1859 eles encontraram o resto dessa expedição. Bom, esse comandante Gory, então, ele foi selecionado, está no presente, e aí ele vai ter que se ambientar, entender o que aconteceu, receber devagar toda a história que aconteceu de lá para cá, entender como funciona a tecnologia, enfim, eles vão sendo ambientados. Só que algumas coisas esquisitas começam a acontecer com esses expatriados, com alguns deles especificamente. Nós temos um personagem, né, um funcionário desse Ministério do Tempo, que começa a entrar em contato com a nossa ponte, fala para ela ficar atenta, tem umas coisas esquisitas acontecendo, alguns mistérios, algumas mortes, e isso deixa a nossa ponte extremamente na defensiva, de certa maneira. Além disso, ela acaba se encantando pelo comandante Gory, que na história, porque ele é um personagem histórico, real, ele era descrito, as poucas descrições que se tem desse comandante Gory falam que ele era um homem muito bonito. E ele era um homem muito gentil, muito inteligente, e ela vai se encantando por ele. Bom, a coisa vai ficando complexa, a gente vai emergindo nesse mistério, até que chega num grande plot no final, que eu gostei muito. Ele pode parecer um livro lento, porque são muitos pensamentos dessa ponte. Por exemplo, ela é uma inglesa que é filha de imigrantes cambojanos. Mas é claro que ela ainda tem traços que deixam claro que ela não é uma inglesa. E ela vai falando muito dessa percepção dos pais dela, que vieram fugidos, de como é que eles estão ali, como que a sociedade os recebe. Ela vai conversar muito com uma outra ponte, que é uma mulher retinta. E aí ela fala, então, se você tá achando que tem problemas em relação a você, imagine pra mim, né? Então são as 2 únicas mulheres pontes. Então elas também falam um pouco sobre a questão da misoginia. E então ele é um livro muito reflexivo, né? Sobre o que acontecia lá no século XVII, no século XVIII. Então esses expatriados vão conversar muito sobre o seu tempo e sobre suas expectativas. Inclusive um deles é um homem gay, mas que na sua época ele não podia de forma alguma deixar isso claro. E ele entende que agora ele está vivendo um momento ainda ruim, mas muito melhor da época que ele veio. Então ele trata muito de muitas questões. Então nesse sentido eu achei o livro muito bom. De modo geral, gente, quando eu vou entrar em histórias, eu leio muito e eu tenho um repertório, mas esse repertório ele não me deixa fechada para as histórias. Então eu entro nele acreditando que seja um livro acima de tudo de ficção científica, e quando eu recebo um romance, ok, não tem problema, eu consigo separar as minhas expectativas, deixar de lado as expectativas ou as minhas comparações e simplesmente entrar dentro dessa história. Não estou dizendo que quem faz de outra forma está errado, ou que todo livro então vai ser bom, porque às vezes a gente encontra problemas mesmo, assim, porque eles vão trazer muito de outras histórias, ou porque vão ter muitos furos. Ter furos também não é um problema, que alguns a gente tem aqui,
mas eu gostei da história porque eu me deixei levar por ela. Então acho que vale deixar claro que ela não é uma história de ficção científica, ele é um romance que tem ficção científica, tem mistério e suspense. E que tem um final que, nossa, ele é um final completamente agridoce, que me deixou assim... Ah, eu chorei realmente nessa história, chorei bastante no final. Ela é uma história, não é que ela tem final aberto, mas ao mesmo tempo ela tem alguma coisa nesse sentido. Gostei demais, favoritei e indico aí se você quer ler uma linda história de romance que tem elementos de ficção científica e de suspense e mistério, tá? Então, fica aí essa dica. Também fiz a leitura de O Rei da Ganância, da Ana Huang, publicado pela Arqueiro. Essa aqui é uma história de romance, simplesmente de romance. Eu não li os 2 primeiros, que é de uma série Reis do Pecado, mas eu quis ler essa história porque a protagonista, a Alessandra, ela é brasileira. E aí, foi bairrismo mesmo, por conta disso eu li. Bom, aqui nós temos um casamento que está em crise. Então a Alessandra é casada com um grande CEO aqui de um grande império. E os dois se amam muito, mas ele está tão preocupado em erguer o seu império e manter esse império que ele acaba deixando a esposa de lado. Porque ele acha, ah não, ela entende o que eu estou fazendo, ela sempre vai me apoiar, como ela sempre fez. Então não tem problema, não preciso me preocupar em ficar dedicando tempo para um casamento, sendo que a minha esposa sabe que a minha preocupação é criar meu império. E aí ela decide pedir o divórcio e a gente vai ter ele entendendo que ele precisava ter dado atenção para a esposa e fazendo de tudo para recuperá-la. Então, basicamente é essa história. Então, sim, para quem gosta da escrita da Ana Huang, eu acho que vale a pena, sim. Mas esse aqui é um romance pelo romance, assim, não sei, não é uma história que me encantou. Claro que eles vêm pro Brasil, vão para Búzios, passeiam ali. É isso, é uma história de ricos falando dos seus problemas de ricos. Claro que tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele é uma pessoa que tem dislexia. Então ele fala da dificuldade dele em se formar, das reuniões, né, como é que ele instrui as pessoas a trazer essas reuniões, porque a dislexia dele é bem forte. Então tem umas discussõezinhas assim, mas acabam sendo rasas porque o foco mesmo é o romance. É isso. Não pretendo ler os outros livros da série, porque eu acho que eu gosto muito de comédia romântica. Acho que romance com muito drama não são pra mim. Mais um livro de fantasia espetacular da Stephanie Garber, publicado pela editora Gutenberg. E aqui é um livro que se passa depois da trilogia Caraval. Então, se você leu Caraval, se você se encantou por esses personagens, espetacular, ele é quase um carinho, assim, no leitor. Porque é uma edição belíssima, tem muitas ilustrações, muitas mesmo, assim. É um livro imerso em ilustrações. Qualquer página que você abrir, você vai encontrar essas ilustrações. E é uma história que vai acompanhar, acima de tudo, a Donatella. Então, lembrando que é um livro que se passa depois de Caraval. Você precisa ter lido. E eu vou tentar comentar sem muitos spoilers, lógico, sem spoiler nenhum. Mas só de falar o nome dos personagens talvez te atrapalhe, não sei. Aqui a gente tem uma história concentrada na Donatella e no seu par romântico. Agora eu não me lembro se é o final de lendário ou se é o final de finale. Há uma carta que ela escreve, então esse par romântico ele vai tentar reproduzir essa carta, basicamente isso. Só que o que eu achei, o que me incomodou aqui é que existe uma cena em específico em que o limite entre uma cena que parece muito uma cena de abuso e não ser, ela fica muito tênue. Porque enquanto eu estava lendo, eu não me lembrava dessa carta. E eu não sabia se ela sabia que era tudo uma brincadeira. Eu me senti muito desconfortável, muito mesmo desconfortável com essa cena. Talvez se a autora tivesse deixado claro desde o início, ela tivesse recebido essa carta de novo. E aí na hora que ela entra nessa brincadeira, ela deixasse claro para o leitor que ela sabia que era uma brincadeira, ficasse mais leve. Mas não foi o caso. Então assim, é muito fofo a gente rever. Acima de tudo, a gente tem um foco na Donatella e no par romântico dela. Então, para quem gosta da Scarlett e do par romântico dela, a gente tem um vislumbre dos dois. Mas é um livro belíssimo,
para quem é fã de Caraval, acho que vale a pena sim conhecer a história de Espetacular. E para finalizar esse vídeo, um livro 5 estrelas, favoritado. Nossa, esse livro rendeu tantas discussões. O Warbreaker, O Sopro dos Deuses, do Brandon Sanderson. Esse livro foi leitura coletiva lá do Fantasticai e também foi leitura coletiva do meu grupo com a Lorena aqui em Belo Horizonte. E nós reunimos nesse final de semana para falar de Warbreaker. Então ele rendeu muitas discussões, tanto no Fantasticai quanto no nosso grupo de leitura presencial daqui de BH. Por quê? É uma história muito leve. Então, quem está começando a ler Brandon Sanderson, às vezes a gente indica começar por Warbreaker. Pode parecer uma história muito simples, mas ela traz tantas discussões. É uma coisa que nós conversamos muito, né, nos dois grupos, que é uma história que tem como foco duas princesas, a Vivenna e a Ciri. As duas princesas, elas foram criadas com expectativas diferentes. A Vivenna foi criada para se casar com o rei deus de Alandren, que é um outro reino. E a Ciri foi criada como, se não me engano, ela é a quarta filha. Então, sem expectativa nenhuma. Aquela moleca que sai brincando com todo mundo, que tá leve, solta. Não tem nada em cima dela, porque o primeiro filho vai ser o próximo rei. A segunda filha, Vivenna, vai se casar com o rei deus de Alandren, se envolvendo em políticas, sendo a responsável por evitar uma possível guerra, porque afinal de contas o reino das duas, ele é quase que um anexo, porque eles eram a família real, fugiram por conta de um golpe e criaram esse novo território, então eles sabem que eles estão mais fracos e que algum dia a Alandren pode voltar e querer anexá-los. Então a Vivenna, ela cresce com essa expectativa, né, com todos esses ensinamentos, o que ela tem que fazer, ela treinada em política. A terceira filha, ela é criada para entrar para a religião e que vai ajudar todo o seu povo. E a quarta filha veio aí como, né, feliz demais. Então é a Ciri. Só que na hora de enviar a filha para casar com o rei deus de Alandren, o pai decide enviar a Ciri no lugar da Vivenna. E todo mundo fica muito assustado, mas a Ciri entende que ela é descartável, que a Vivenna é mais importante mesmo para o próprio reino, então ela vai. E aí ela chega lá, ela não foi treinada para nada daquilo, ela se assusta com a Alandren, eles têm crenças diferentes, então todos eles são criados para acreditar que os alandrianos eles reverenciam deuses vivos que são retornados, pessoas que morreram e que recebem a chance de voltar e se tornam deuses vivos e que têm ali a possibilidade de ajudar o seu povo, mas são criados com toda pompa e circunstância, e esse deus rei sendo o mais poderoso de todos. E a Ciri é levada para lá, ela vai se casar, e aí a gente tem os desdobramentos dela descobrindo mais sobre o rei deus, que é uma figura imponente, todo mundo tem medo dele. Ela tem toda uma programação de como ela não pode nem conversar com ele, e ela tem que dar um herdeiro logo para esse reino. E a Vivenna de repente se vê sem objetivo na vida. Então, o que ela resolve fazer? Vou lá, porque a Ciri não foi criada para isso. Eu preciso salvar minha irmã e assumir o meu lugar, que é casando com o rei deus. E na hora que ela chega lá, ela vai desconstruir todas as suas crenças. Então, nos dois grupos, existem pessoas que são encantadas pela Vivenna e o outro grupo, como eu, que não consegui desenvolver empatia por ela. Mas eu consigo entender que é a personagem que mais cresce, que tem um caminho de amadurecimento, assim, incrível. Porque ela vai ter que desconstruir tudo que ela aprendeu. E ela passa por momentos, assim, terríveis para aprender isso. É um mundo que tem um sistema de magia baseado em respirações, então as pessoas podem comercializar suas respirações, elas podem acumular respirações. Quanto mais respirações uma pessoa tem, mais alto na hierarquia da sua sociedade ela tá. E essas respirações, elas inclusive podem ser, uma parte delas pode ser desviada para objetos e tornar esses objetos com vida de certa maneira. Então você pode fazer com que um boneco de palha ele se mexa, ele pegue uma chave, que partes de tecido segurem, te dê força para escalar, por exemplo. Enfim, é um sistema de magia super complexo que também é baseado no biocroma. Então quanto mais respirações uma pessoa tem,
mais ela consegue enxergar nuances de cores e mais ela torna, por exemplo, o Rei Deus de Alandren, quando ele tá num lugar, ele torna tudo muito mais vívido. Então as cores têm uma importância muito grande, mesmo porque quando eles vão fazer a utilização de parte da sua magia, eles retiram cor. Então eles precisam de ter muitas cores por perto, porque a cor, ela também é poder. Gente, que história incrível! Ela pode parecer uma história super simples na sua criação, de certa maneira, porque são duas princesas e o seu caminho pré-traçado, mas ela traz tantas nuances. Tem um personagem aqui que é um deus, que é o Canto de Luz. Que personagem incrível! Ah, olha, eu recomendo demais. É uma história que eu sei que é simples, mas ainda assim... Agora, eu dei 5 estrelas, pensei em dar 4,5, de qualquer maneira, favoritado. Se você ainda não conhece a escrita do Brandon Sanderson, quer entender o que é essa tal de Cosmere, é outro livro que eu recomendo se entrar. A princípio ele é um livro único, foi escrito como livro único, mas já está nos planos do Sanderson escrever uma outra história para continuar essa daqui. Inclusive ela já tem até nome. E vale dizer que a gente lá no Fantasticai leu antes de Sacramentadora, porque parece que alguns personagens daqui dão as caras por lá. A gente já sabe quais são os personagens daqui, mas eu ainda não os identifiquei lá. Mas identifiquei uma determinada espada. E eu quero ver o que vai acontecer, porque essa espada aparece pra gente já em Palavras de Radiância. Ela tá aqui em Warbreaker, eu quero saber o que aconteceu, que essa espada tá indo pra lá e pra cá, esses personagens indo pra lá e pra cá, enfim. De qualquer maneira, se você não leu nada, pode ler sem problema nenhum, e daí em diante você vai ficar apaixonado, vai querer ler tudo, e em algum momento você vai encontrar esses personagens, essa espada, perdidos aí pela Cosmere. Bom, foram essas as leituras, acabei conversando bastante sobre elas, mas são leituras muito diferentes e que me trouxeram sentimentos muito diferentes também. Bora conversar um pouquinho, leu algum desses livros, acompanhou alguma dessas discussões? Qual foi a sua melhor leitura no mês de janeiro? Lembrando sempre que eu deixo o link de compra na Amazon aqui na caixa de descrição e também um cupom de desconto lá para a loja da Editora Trama. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo com as minhas leituras para o mês de fevereiro. Até mais!